Jesus é bom. Aleluia, glória a Deus. A vitória, Jesus. Santa Igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, o inimigo está furioso contra a nossa vida, porque andamos com fidelidade ao Senhor. Então ele quer separar a igreja. E ele sabe exatamente o ponto fraco da igreja para fazer isso. Precisamos vigiar cada vez mais. É tempos difíceis em que os crentes verdadeiros no Senhor estão sendo cada vez mais atacados, em que a nossa fé está sendo cada vez mais testada, para que a nossa boca ela esteja cada vez mais fechada, porque o inimigo ele não sabe do nosso pensamento, mas ele sabe quando eu e você abre a boca, e é tanto assim que ele age em nossa vida. Muitas das vezes a gente pode pensar que o inimigo ele vai entrar e vai fazer a maior confusão naquele momento, mas tem vezes que ele age aos poucos. De pouquinho em pouquinho, ele vai fazendo a cabeça de um crente se ele não vigiar. E se ele não vigiar, o inimigo ele entra na sua mente, entra no seu coração e a sua casa espiritual ali ela se abala. Então precisamos vigiar e orar cada vez mais. Porque é tempo em que as igrejas estão sendo provadas. Vai ficar em pé aquele que verdadeiramente suportar a perseguição, aquele que suportar a afronta. Glória ao nosso Senhor Jesus. Eu vou deixar um versículo da palavra do Senhor, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz: antes seres uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Estamos aqui, irmãos, pela misericórdia do Senhor. Hoje eu ouvi alguém que não serve ao Senhor, dizer que nós não merecemos a morte de Jesus na cruz. Alguém que não conhece a palavra, alguém que não está aqui no nosso meio, percebe que nós não merecemos tanta graça assim. É muita graça, irmão. Nós não merecemos. Se o Senhor Jesus, Ele perdoou os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos quando eles falharem? Quem somos nós para apontar, para julgar? Pois da mesma forma que Jesus ele foi misericordioso, benigno com as pessoas, assim Ele quer que eu e você seja. Ele quer que a gente seja um exemplo aqui na terra. E a gente só vai ser um exemplo se a gente tiver obediência ao Senhor, obediência à palavra dEle, corretamente seguindo com o que o Jesus quer para a nossa vida, não fazendo por obrigação, porque Jesus não quer ninguém obrigado a servir a Ele, mas por amor, por gratidão, por reconhecimento da sua morte na cruz, por reconhecimento que nós não merecemos, que somos pobres e miseráveis, em que o Senhor resgatou. Onde nós estávamos e quem somos nós hoje? Antes estávamos por aí jogados como folha seca. Ninguém dava valor, não tínhamos nome. E agora o Senhor nos tirou daquele lugar onde vivíamos fazendo as nossas próprias vontades, sem saber se o Senhor se agradava ou não, ou até mesmo sabendo que o Senhor não estava se agradando, mas fazia assim mesmo. Ah, Deus perdoa. Mas nós estamos aqui e sabemos, vivemos pela orientação do Espírito Santo, que é o próprio Deus. E o próprio Deus, Ele nos guia e nos ajuda a fazer as coisas certas, a viver corretamente na vontade dEle, porque não somos mais guiados pela nossa própria vontade. Não podemos ser mais guiados pela nossa carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se tiver de perdoar, perdoe. Se tiver de ser bom, seja bom amanhã, seja hoje. Se tiver de ter misericórdia com alguém, seja hoje, porque a nossa vida, ela é como um vapor, como está escrito na Bíblia. Tanto faz estarmos aqui hoje, como amanhã não está. Então precisamos aproveitar e fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Não deixar tempo para rancor, não deixar tempo para mágoa. Como o irmão falou aqui, somos falhos. Podemos
Jesus, ele não olha eu e você como o homem olha. Aleluia. Ele olha você por dentro, ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu pensamento. Não tem como se esconder de Jesus, porque Jesus, ele lhe vê, ele lhe sente. Você pode gritar entre milhões de pessoas, mas ele sabe que é você que está gritando, ele sabe que é você que está clamando por ajuda. Ele quer te socorrer, ele está de braços abertos, esperando você dizer um sim para ele, esperando você reconhecer que necessita dele, que necessita do socorro dele, porque quem somos nós sem Jesus? Não somos nada, não somos